Para a nossa edificação, nesta manhã, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 8. Hoje faremos a leitura dos versos 21 a 29. João, capítulo 8, versos 21 a 29, dando sequência à nossa série de mensagens. Você que não tem acompanhado dominicalmente, você pode se dirigir até o nosso canal e você tem lá todos os nossos sermões postados semanalmente, para que você pegue o todo desta série. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 21. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Na mensagem anterior, dos versos 12 a 20, irmãos, nós vimos que após o trecho da mulher adúltera, após Jesus tratar do capítulo 8, os versos 1 e 11, com aquela mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, Jesus perdoá-la e dizer para ela: vai e não peques mais. O texto, verso 12, diz que de novo voltou a falar aos que estavam no templo. Jesus então volta a falar àqueles que estavam no templo, e isso foi feito, segundo João, no lugar do gasofilácio, naquele pátio, o átrio das mulheres, no contexto do final da festa dos tabernáculos. E Jesus proferiu a sua mensagem. O seu testemunho traz consigo a solução para a humanidade em trevas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele entra em diálogo, em debate com os fariseus, ele testifica de si mesmo como a luz do mundo. Os fariseus respondem incredulamente: você não tem provas para autenticar a sua afirmação. Jesus responde: o meu testemunho é verdadeiro por causa da minha origem. O julgamento de vocês é superficial, é precipitado, sem conhecimento, mas o Pai testifica a meu respeito. O Pai confirma o meu testemunho, o meu Pai confirma as minhas afirmações. E o texto finaliza dizendo no verso 19 que Jesus afirmando a eles: vocês não conhecem a mim e nem conhecem o meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Esta passagem que nós lemos hoje é uma continuidade dessa narrativa e nos mostra Jesus falando novamente a estes judeus incrédulos, judeus e fariseus incrédulos. Então, se o texto anterior, a passagem anterior, apresenta Jesus como a solução para a humanidade em trevas, a passagem de hoje Jesus fala a esses judeus incrédulos em trevas, destacando a sua pessoa, a sua autoridade como o eu sou, diante da rejeição deles,
diante da rejeição desses judeus. Ele finaliza afirmando a incredulidade deles e o desconhecimento deles de Deus, no verso 19. Então ele vai mostrar agora a sua autoridade como eu sou diante da rejeição deles e as implicações que isso tem, as implicações eternas que isso traz, de rejeitar ele como eu sou. Então eu quero meditar com vocês exatamente com esse tema, a autoridade de Jesus, como eu sou, diante dos que o rejeitam. Nós podemos dividir a passagem aqui em 3 partes, para mostrar como a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam é vista. Como é que ela é vista na passagem? Primeiro, em seu anúncio solene de condenação daqueles que o rejeitam. Segundo, a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam, ela é vista em sua procedência divina, como enviado de Deus que fala ao mundo a verdade de Deus. E em terceiro, ela será vista no final, quando o Filho do Homem for levantado. Então nós podemos dividir a passagem, você pode dividi-la nessas 3 partes. E nós queremos meditar em cada uma delas aqui, se Deus quiser. Vamos em primeiro lugar então, irmãos, a autoridade de Jesus, como eu sou, diante daqueles que o rejeitam, ela é vista, primeiro dos versos 21 a 24, em seu anúncio solene de condenação daqueles que o rejeitam. Veja como é que o texto nos mostra isso claramente. Você vê aqui no verso 21, o texto diz: de outra feita lhes falou dizendo. Literalmente aqui o texto grego diz assim: disse então novamente, outra vez a eles. Disse novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê, se você lê o Evangelho de João sem pausa, você lê corrido, você perceberá mais claramente isso. Disse, pois, Jesus novamente a eles, verso 12, disse outra vez a eles, e disse novamente a eles. Jesus testemunhando o tempo todo quem ele é, advertindo o tempo todo para que eles considerassem as consequências da rejeição da sua pessoa, da sua palavra e do seu testemunho, antes que fosse tarde demais. E Jesus fala novamente, e ele fala novamente. Você percebe isso claramente em João. Então sim, Jesus fala de graça, Jesus fala da salvação, ele fala dele como a solução para a humanidade em trevas, mas também ele fala de condenação. Ele fala de condenação, de juízo aos descrentes, aos incrédulos e àqueles que o rejeitam deliberadamente. Outra vez falando, e outra vez falando. E Jesus é um modelo para nós pregadores. Uma palavra de graça, uma palavra de salvação, mas também de advertência. E de novo, e de novo, e de novo, e outra vez advertindo, e outra vez advertindo, para que as pessoas considerem as consequências da rejeição do Senhor, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde. Então, o crente e o descrente, eles estão ouvindo em todos os lugares onde a igreja está plantada, de maneira que quando age corretamente, sabe que está agindo corretamente porque ouve, e quando não age como deve agir, sabe que está fazendo errado, sabe que não deveria agir assim, porque está ouvindo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós sabemos disso. Quantas vezes? Advertência após advertência, não vá por esse caminho, não é o caminho. E Jesus fazia isso o tempo todo. O que é que Jesus adverte novamente? Ele diz aí, verso 21, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque onde eu vou, vós não podeis ir. Onde é que você ouviu isso antes? Capítulo 7, veja comigo aí, verso 32 a 34. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais dos sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. E Jesus agora de novo vai falar sobre isso, da advertência. A expressão aqui, vou retirar-me, significa eu vou embora, literalmente, eu vou, eu estou indo, eu estou partindo, eu estou indo para o Pai.
É uma referência à sua ascensão após morte e ressurreição. E Jesus anuncia com autoridade que chegará o tempo em que estes que o rejeitam o procurarão, mas apesar de o procurarem, eles perecerão nos seus pecados. Aqui João omite a ideia de não me encontrarão, que ele já falou no capítulo 7, mas é o mesmo pensamento. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar, e perecerão nos pecados de vocês. Porque rejeitar, irmãos, a ideia é o seguinte: porque vocês rejeitam o meu testemunho, então com autoridade eu anuncio o destino eterno de vocês. Solenemente. Vós me procurareis. Ao que tudo indica, essa expressão aqui fala do desespero que estes homens sentirão diante da morte. Parece que é isso que o texto quer nos mostrar. O desespero diante da morte, porque rejeitaram o Filho de Deus, e morrendo em pecado, eles não mais podem vê-lo, não mais podem ir onde ele está. Veja a sequência, exatamente isso. Mas perecereis no vosso pecado, porque vós, onde eu vou, não podeis ir. O que lembra disso? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Se você puxar na memória, você vai lembrar. O que acontece? Os dois morrem. Alguém que tinha muitos recursos nessa vida e que não é errado, o texto não quer nos mostrar isso. Não tem nada de errado com a riqueza, com ter recursos nessa vida, muito pelo contrário. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e de quem trabalha e colha do fruto do seu trabalho. O problema é que a morte chegou para ambos. A morte sempre chega, mas um era do Senhor em vida e o outro não era. Um era de Deus, pertencia ao Senhor, e o outro não. Por isso que um foi condenado. E tentando espaço, achando que poderia passar de um lado para o outro, não. É o que Jesus está dizendo: onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. E na morte vocês vão sentir isso. A incredulidade, irmãos, a rejeição a Cristo traz a pior das consequências. A pior. Esses judeus endurecidos em seus pecados pereceriam, porque aquele a quem estavam rejeitando era o Filho de Deus, era o único que poderia perdoar pecados, e quando o pecado não é perdoado, a ira de Deus permanece. Verso 36 do capítulo 3, nós lemos na liturgia. O caminho para ir onde Jesus está é crer nele. Por isso que nós lemos na liturgia João 14, 17, ele o tempo inteiro está dizendo: aqueles que o Senhor me deu, aqueles que me deste, eu não perdi nenhum deles, Pai. Guarda-os do mal, porque eles creram em mim, eles são as minhas ovelhas, eles ouviram a minha voz. O caminho é crer em Jesus. E isso é importante. Se Cristo chama você nessa manhã, talvez pessoas que nos assistem pelo nosso canal, se arrependa hoje e se dobre hoje diante dele. Do contrário, chegará o dia em que você o procurará e você não mais o encontrará, porque onde ele está você não poderá ir, você permanecerá morto em seus pecados. Mas observem a reação de zombaria e de escárnio desses judeus cegos, obstinados. Verso 22, então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles fizeram a mesma coisa no capítulo 7, verso 35 e 36. Será que ele está pensando em ir para os gregos? Será que ele quer ir para a dispersão, para os gregos? Novamente em tom de sarcasmo, agora eles dizem: será que ele está tentando se matar? Será que ele está pensando em tirar a sua própria vida? Essa é a reação, irmãos, natural daqueles que estão mortos em seus pecados. Ignorância no sentido da palavra de Deus, das coisas de Deus, e zombaria. Essas palavras têm tom de escárnio, de zombaria, de sarcasmo. Eles vão falar de novo daqui a pouquinho. Resposta de Jesus, versos 23 e 24. E prosseguiu. Jesus continua falando, você vai ver que esse prosseguiu tem um link direto com o verso 21. E prosseguiu: vós sois de cá,
eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Essa resposta de Jesus, como eu disse, está em continuidade com o verso 21 e ao mesmo tempo responde os seus escarnecedores do verso 22. Então é assim, verso 21, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou vós não podeis ir. Verso 23, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. Ele estabelece aqui um duplo contraste entre a sua pessoa, a sua origem e a raça humana. Baixo e cima, deste mundo, eu não sou desse mundo, vocês são aqui debaixo da terra. Não significa o inferno, significa a terra, vocês são cidadãos desse mundo. Eu sou lá de cima, eu sou do céu, eu venho de Deus. Vocês são deste mundo, pensam como este mundo, caminham como este mundo, têm a mente deste mundo e rejeitam a mim, e por isso rejeitam o meu testemunho, porque não conhecem a mim, de onde eu sou. Por isso, verso 24, eu vos disse, vejam aí, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui está a morte. Se não credes que eu sou, se vocês continuarem pensando como filhos desse mundo, vocês não crendo que eu sou, esse é o caminho da morte. Porque o único caminho para a vida, o único caminho para ir onde Cristo está, isto é, ao céu, à presença de Deus, é crendo em quem Ele é crendo no testemunho dele, de quem Ele afirma ser. Ele é o eu sou. Nós já vimos isso e fizemos questão de ler na liturgia. Eu sou uma designação do próprio Deus se revelando a Moisés no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel me perguntar quem me enviou, o que é que eu digo, Senhor? Diga que o eu sou enviou você. Eu sou o que sou. Jesus aplica a si mesmo este nome, está dizendo ser igual a Deus. Veja aí no verso 58, ele vai repetir isso. Antes de Abraão existir, eu sou. Quem não crer nele e rejeitar que ele é o eu sou, ele está dizendo, você morrerá nos seus pecados. Você está destinado à morte eterna, à condenação, à separação eterna de Deus. Por isso, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês morrerão nos seus pecados. Irmãos, a morte em pecados é a consequência direta, do fato de não crer em Cristo Jesus como eu sou. Veja a importância disso. Você tem muitas, hoje o evangelicalismo ele está tomado de tribos e de comunidades, mas existem comunidades que creem em Jesus como um homem e não como um Deus, como divino, que Jesus não é Deus. Esse é um problema muito grande. Se você nega a divindade dele, não crê que ele é o eu sou, Jesus está dizendo, você vai morrer nos seus pecados. Você pode me reconhecer como um grande profeta, mas isso não é suficiente. Jesus é tudo o que afirma ser. Ele afirmou muitas coisas até aqui e afirmará muitas outras. Ele disse que era o Cordeiro de Deus, ele disse que era o enviado do Pai, que é aquele que vem de cima, ele disse que era o Filho do homem, ele já disse que é o unigênito do Pai, ele já disse que é igual ao Pai, ele já disse que é o centro das Escrituras, ele já disse que é o pão da vida, ele já disse que é a água da vida, ele já disse que é a luz do mundo. Mais do que isso, ele diz agora, eu sou. Jesus é o Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância, com os mesmos atributos que o Pai e que o Espírito Santo, Criador com o Pai, eternamente gerado do Pai.
Os nossos credos dizem claramente isso. Ele iniciou o Evangelho dizendo isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a palavra de Deus. Por isso ele afirma aqui, para esses judeus e para nós nessa manhã: não olhar para mim com fé, como Deus que eu sou, significa morrer em seus pecados e enfrentar a ira vindoura. O que você faz com esse anúncio solene de Jesus? O que você faz com esse anúncio solene de Jesus? Ou você se dobra, ou o seu destino será esse. Se você não reconhece os seus pecados e não olha para Cristo como aquele que é Deus e que se fez carne e que habitou entre nós, você não terá perdão de pecados, mas a ira dele permanecerá sobre você. Pense em sua vida agora, pense no porvir. Jovens, crianças que estão aqui me ouvindo nessa manhã, vocês nasceram em pecado. Crianças, vocês nasceram em pecado, vocês não nasceram inocente. Vocês carregam o pecado dos nossos pais, chamado Adão e Eva. E esse pecado precisa ser perdoado. E a única forma de ter o perdão de pecados é crer em Jesus Cristo. Do contrário, a ira de Deus permanecerá sobre vocês, e vocês não poderão ir onde Cristo está. Idosos, a vida, ela tem um limite, ela vai acabar aqui. Onde você pensa ir? O seu destino eterno depende se você crer que Ele é o Eu Sou, ou você morrerá eternamente nos seus pecados. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus diante dos que o rejeitam é vista nisso, em seu anúncio solene de condenação daqueles que o rejeitam. Eles morrerão em seus pecados. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus diante dos que o rejeitam é vista em sua procedência divina, como enviado de Deus que fala ao mundo a verdade de Deus. Versos 25 a 27, veja comigo. Observe o verso 25, como a passagem introduz isso, irmãos. Então lhe perguntaram: quem és tu? Veja a petulância, né? Quem és tu? Após Jesus afirmar a necessidade de crer nele como eu sou, para não morrer em seus pecados, e que a única forma de escape é olhar para ele, eles reagem com completa incompreensão de quem ele é, mas não somente incompreensão, as palavras têm tom de menosprezo. Quando você lê elas com cuidado no seu texto, de menosprezo e ironia. Quem és tu? Ele já disseram isso no verso 19, se você veja comigo, por favor. Quem é o teu pai? E depois no verso 22, que nós vimos, terá ele acaso intenção de suicidar-se? E aqui eles perguntam: quem és tu? Ora, Jesus, eles têm ouvido o testemunho de Jesus desde o início de si mesmo, e agora Jesus está falando novamente, e Jesus responde: o que é que desde o princípio eu tenho dito a vocês? Eu sou o que eu tenho dito. Isso nos lembra de Êxodo 3, né? Eu sou o que sou. Quantas pessoas ainda agem assim? Talvez você já tenha passado por isso, para com Deus, quando é alvo de um sermão, ou de um evangelismo pessoal. Você já ouviu assim? Isso tudo é mentira. Você acredita nisso? Quem pensam que são para dizer o que eu tenho que fazer? Quem és tu? Em ironia, eu condenado pelos meus pecados?
Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, não é isso? Jesus é Deus? Não. E Jesus continua o mesmo. O que é que eu tenho dito a vocês até agora? Jesus não muda, irmãos, e a sua palavra também não muda. O que é que desde o princípio eu tenho dito a vocês? A minha palavra é a mesma desde o princípio. Eu sou. Eu sou. E diz, verso 26, muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: muita coisa eu tenho a dizer a respeito de vocês e vos julgar. Eu não vim para julgar agora, eu vim para salvar. Ele já disse isso no capítulo 3, verso 17. Muitas coisas eu teria a dizer. E apesar da incredulidade de vocês, apesar da rejeição de vocês, tudo o que eu falo é verdadeiro, porque o Pai que me enviou é verdadeiro, e tudo o que eu ouvi do Pai eu anuncio a vocês. Tudo o que eu ouvi dele, eu sou o enviado de Deus e que tenho falado da parte de Deus o que eu ouvi, por isso meu testemunho é verdadeiro. E aqui está a sua autoridade e a verdade de Jesus diante da rejeição, diante da incredulidade do mundo, em sua procedência divina. Ele que veio do Pai como enviado de Deus e que afirma ao mundo as palavras de Deus. Eu tenho dito a vocês o que eu ouvi. Esse é um ponto fundamental, irmãos. As coisas que dele tenho ouvido, digo ao mundo. Um comentarista, eu gosto das suas palavras, ele diz assim: a mente do Pai é expressa em cada palavra de Jesus. Cada testemunho, cada afirmação de Jesus, a mente do Pai é expressa. Por isso, quando os judeus rejeitam aquele que lhes fala, estão também rejeitando o Pai. Porque o que Jesus tem ouvido do Pai, desde toda a eternidade, estas coisas ele declara ao mundo, a judeus e a gentios, com autoridade. Por isso que nós ouvimos o testemunho de Jesus. Por isso que nós recebemos. Porque ele fala com autoridade, com procedência divina do Pai, desde toda a eternidade. E nós recebemos como palavra de Deus, que está registrado como palavra de Deus. Mas esses homens, observam no verso 27 novamente, eles não conseguem compreender. A rejeição, a incredulidade cega. Veja o que eles dizem. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. O verbo atinar aqui é a palavra conhecer, de onde vem a palavra conhecimento. A palavra gnosco, que vem de conhecimento. Eles não entenderam, eles não compreenderam. Jesus explicou várias e várias vezes, nós já vimos aqui, capítulo 5, verso 36 e 37, capítulo 8, verso 18, que ele havia sido enviado pelo Pai e que ele falava do Pai. Mas eles rejeitaram essa verdade no coração de tal maneira que eles não conseguem mais compreender. A mente cauterizou. Não conseguem mais. Quantos não conseguem entender a palavra de Deus ainda? A verdade de Deus? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem. Nós já vimos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, a não ser que Cristo venha ao seu encontro e o Pai arraste para Cristo, traga para Cristo. Por isso ele vem ao mundo falando com autoridade, revelando a sua pessoa, revelando quem ele é a este mundo, revelando a sua procedência e a autoridade dele diante daqueles que o rejeitam, está nisto, é vista nisso, em sua procedência divina, como aquele que é o enviado de Deus e que fala ao mundo a verdade de Deus. Esta é a segunda forma, a segunda maneira em que nós vimos a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam, dele como o eu sou. Mas existe uma última, ainda terceira,
A autoridade de Jesus diante dos que o rejeitam será vista no final, quando ele for levantado. Acompanhe comigo, versos 28 e 29. Em resposta a essa incompreensão deles, eles não atinaram que eles falavam do Pai. Veja o que Jesus diz a eles agora, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Filho do Homem é uma expressão que é tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 7, que muitos acham que diz respeito à humanidade de Cristo, mas a expressão Filho do Homem é referente à sua divindade. Ela fala de acordo com o que o texto está mostrando, e o profeta Daniel fala da divindade de Jesus. A pergunta é a seguinte: quando é que eles vão começar a compreender que Ele é o Eu Sou? Quando é que isso vai acontecer? Jesus diz: depois que eu for levantado. É uma expressão, ele está se referindo à sua crucificação. Nós lemos na liturgia, capítulo 3, verso 14. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu for levantado, então saberão que eu sou. Sabereis aqui é o mesmo verbo do verso 27. Eles não atinaram, eles não entenderam. Jesus diz, então, eles entenderão, eles perceberão que eu sou o enviado de Deus, que sempre fui o que afirmei ser e que nada faço por mim mesmo quando eu for levantado. Mas eu falo como o Pai me ensinou. A ideia, eu ensino o que eu ouvi do meu Pai. E aqui é importante mencionar isso, irmãos. Quando ele diz aqui, eu ensino o que eu ouvi do meu Pai. Não que o Filho não sabia das coisas, porque ele é eterno com o Pai. João disse isso no capítulo 1 já. Mas aqui, João, é o que nós conhecemos como a economia da salvação. Nesse plano de salvação, no projeto de salvação elaborado desde toda a eternidade, na maneira de salvar o pecador, a Trindade Santa se planejou, houve um planejamento. O Pai é aquele que envia, o Filho é aquele que se faz carne e morre pelos nossos pecados. Portanto, Jesus disse, rejeitar a mim é rejeitar aquele que me enviou. Mas quando eu for levantado, vocês saberão disso, que eu sou e que eu vim do Pai. Quando eu for levantado. Nesse momento, irmãos, quando Cristo for levantado, eles começarão a entender. Este é o Filho de Deus. Este é o Eu Sou. É interessante que o verbo elevar-se era utilizado no Antigo Testamento para sacrifícios também. O sacrifício era elevado, essa era a ideia. Cristo será levantado no madeiro para o sacrifício. Então eles entenderiam. Na cruz, a ideia é a seguinte: na cruz Cristo declarará que Ele é Deus. Na cruz. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. Perdão de pecados é um ato exclusivo de Deus, da divindade. Por isso Jesus disse: se vocês não crerem em mim, que eu sou, vocês morrerão em seus pecados, porque o único que pode perdoar pecados é o próprio Deus. Então, quando vocês me levantarem no madeiro, vocês saberão que eu sou. Vocês conhecerão que eu sou. Aliás, o verbo levantar significa também elevar, exaltar. Muitos entendem aqui, como o Hendrickson, por exemplo, que de acordo com o contexto não é uma predição de salvação para os judeus, que esse conhecimento não seria salvífico. Mas o sentido seria assim: ao rejeitá-lo e tendo entregue para ser crucificado, logo após ressuscitado e exaltado, elevado, quando isso acontecesse, eles começariam a entender que Ele é o Eu Sou. Esses que o rejeitaram, então, despertarão para essa realidade de que aqueles a quem eles tinham rejeitado como Eu Sou, a verdade será entendida
mas seria tarde demais, porque o juízo chegou. Essa é a ideia. O juízo chegou. E agora eles terão que se dobrar diante de Deus. E haverão de confessar em terror que Ele é o Senhor. Que Ele é o Eu Sou. Não é essa a estrutura de Filipenses 2? Ele abriu mão, Ele desceu do céu, se fez homem, assumiu a forma humana, até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e haverá de confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a ideia. Quando eu for levantado, vocês começarão a entender que eu sou. Se você já reconheceu Cristo como Senhor, o adore. Seja grata, seja grato, porque Ele veio ao seu encontro. Ele quem veio ao seu encontro para que você não morresse nos seus pecados. Entenda isso. Não foi você que o escolheu, Ele lhe escolheu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se ainda você não creu, porventura alguém não tem crido, arrependa-se e creia agora, se Ele está chamando você internamente no seu coração. Reconheça hoje enquanto é tempo, para que não chegue o dia em que você terá que estar de frente com Ele e terá de reconhecê-lo, mas quando será tarde demais. Não haverá mais possibilidade. Quando eu for levantado, então sabereis que eu sou. Ainda que Ele será entregue, traído por um, negado por outro e abandonado por todos. Veja o verso 29 agora. Porém, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Ele será traído, ele será abandonado, ele será cuspido, ele será crucificado, ele será escarnecido. Todos o abandonarão, inclusive os seus. Mas ele diz aqui, aquele que me enviou está sempre comigo e nunca me deixou só. O Pai está sempre comigo. O Pai nunca me deixou. Por quê? A razão está no texto aí. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que afirmação bendita. Eu meditando, preparando o sermão, estudando esse sermão, fiquei pensando em mim mesmo. Se eu tenho possibilidade de dizer isso com tanta propriedade como Cristo diz. Eu sempre faço o que lhe agrada. Por isso Ele está sempre comigo. Que afirmação, irmãos. Claro, é uma demonstração, é uma afirmação de uma demonstração incontestável da sua divindade, da sua união com o Pai. Ele é um com o Pai. Por isso Ele faz sempre o que agrada ao Pai. Cristo é perfeito, nós somos sua obediência plena. Nós somos imperfeitos, pecadores, não podemos ser absolutamente como Ele, mas podemos seguir os seus passos. Cristo é o nosso exemplo, Cristo deve ser o seu exemplo. Você não pode, eu sei que ser humano, entenda o que eu vou dizer. Nós precisamos de pessoas assim como exemplo, que nós, e de diversas pessoas a quem nós olhamos e quem nós nos espelhamos para determinados fins. Mas o seu maior exemplo é Cristo. O seu maior exemplo é Cristo. Você precisa avaliar a sua vida, se essa é a sua intenção diária como filho, como filha de Deus, fazer sempre o que lhe agrada. Você faz sempre o que lhe agrada? Você pensa nisso? Ou você faz o que agrada a si mesmo? Irmãos, que mania que nós temos como seres humanos de fazer o que nos agrada. Não, isso aqui não me faz bem. Eu vou perder sono, eu vou perder dinheiro, eu vou perder isso, eu vou perder. Eu vou perder pessoas, jovens que estão aqui com medo de perder amizades. Não tenha medo de perder amizade por causa de Cristo.
Renuncie-se a si mesmo. Pessoas que têm medo de perder algumas coisas, com receio de perder algumas coisas, amizade, emprego, um negócio, uma oportunidade para agradar outros, para agradar outras pessoas, e você não para pensar se você está fazendo o que lhe agrada. Será que isso agrada o meu Pai? Faça como Jesus. Faça o que agrada ao Pai. Seja obediente ao Pai. Porque Ele prometeu também a você que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não é isso? Mateus 28. Como a Cristo. Hebreus 13. Nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Ele assegura a sua presença conosco. Para encerrar, queridos. Para concluir. O Pai sempre esteve com o Filho. Mas chega um momento específico, ou aqui na continuidade cronológica do Evangelho, chegará um momento específico que o Filho foi desamparado ou será desamparado pelo Pai. Um momento só. Ele será desamparado pelo Pai, na cruz. Quando Ele toma sobre si o peso da ira de Deus contra nós, contra o nosso pecado, para nos mostrar o peso do pecado, o quanto o pecado é ofensivo a Deus, o quanto o pecado destrói o ser humano e o separa de Deus, e que esse pecado precisa ser pago. Cristo se fez maldição na cruz por nós, pagando a dívida do nosso pecado com a sua morte. Por isso Ele diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai nunca desamparou o Filho, mas na cruz Ele desampara o Filho. Porque ali Ele está carregando sobre si os nossos pecados. E Ele é desamparado. Ali Ele experimenta a pior das consequências do pecado, o que Ele nunca experimentou antes, a separação do Pai. O gozo da comunhão com o Pai, ali Ele separa. Então, preste atenção no que eu vou dizer a você nessa manhã e a você que me assiste pelo nosso canal. O único momento desde toda a eternidade e na história em que o Filho ficou só, foi por sua causa que creu. O único momento que o Filho ficou só e que o Pai o abandonou foi por minha e sua causa que creu, por causa dos seus pecados que Ele carregava na cruz. O Pai desamparou o Filho para que você não fosse desamparado eternamente nos seus pecados. E o que você e eu temos feito com a nossa vida? Isaías diz que agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Veja que o que é o pecado para Deus: o sangue do Filho de Deus foi derramado. Veja o problema de você rejeitar o Filho de Deus: você morrerá eternamente, será desamparado eternamente, e no final, diante de Deus, em terror, terá que reconhecer o que muitos reconhecemos nessa vida já, que Ele é o Eu Sou. O que mais você precisa ouvir para mudar o rumo da sua vida? Essa é a pergunta que eu preciso fazer nessa manhã. O que mais você precisa ouvir para mudar o rumo dos seus pensamentos? Irmãos, Igreja de Cristo, o que mais você precisa ouvir para tomar uma decisão na sua vida de servir e dedicar-se a servir o Senhor? Ouça o chamado de Cristo, se arrependa hoje, ouça a voz de Deus e não rejeite o Filho de Deus. Se você creu, agradeça ao Senhor, Ele está contigo e Ele nunca te desampara. Mas faça sempre o que lhe agrada, procure fazer o que lhe agrada. Então hoje nós, para encerrar, nós meditamos nesta fala de Jesus a esses judeus incrédulos, que destaca a sua pessoa, a sua autoridade como Eu Sou, diante da rejeição desses homens em trevas. Primeiro nós vimos então que a autoridade de Jesus, diante dos que o rejeitam, é vista de três maneiras. Primeiro, a autoridade de Jesus diante dos que o rejeitam é vista em seu anúncio solene de condenação daqueles que o rejeitam. Segundo, a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam
é vista em sua procedência divina, como enviado de Deus e que fala ao mundo a verdade de Deus. E por último, nós vimos a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam. No final, ela será vista no final, quando ele for levantado, quando então entenderiam que ele é sempre quem ele afirmou ser. Que Cristo mude a nossa vida, que Cristo nos fortaleça e nos conceda a graça para viver uma vida de fato direcionada a Ele, a partir do que Ele nos ensina, a partir do que Ele fez por nós. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Ficamos de pé.